Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Ontem foi feriado, não é mesmo? Ontem foi 7 de setembro, feriado da Independência do Brasil. Hoje, terça-feira, dia 8 de setembro de 2020, nós vamos ter aula de língua portuguesa e aula de história. Língua portuguesa e história. Para começar a língua portuguesa, eu quero que todos vocês peguem o livro integrado na página 55. Livro integrado, página 55. Vamos começar uma lição nova. Lição de número 9. Lição de número 9, uma liçãozinha nova, um texto novo. Nós vamos começar a falar sobre um povo que morou aqui no Brasil, que fez história aqui no Brasil, que mora ainda, né? E influencia muito na nossa vida. Que nós vamos falar dos indígenas. Então, nessa lição de número 9, nós vamos falar dos indígenas. E é um tipo de texto novo, um tipo de texto que a gente ainda não estudou. Qual é o título do texto? Qual é o título? Um pulo na floresta, não é mesmo? Ele tá bem aqui em cima, ó, da nossa aula. Um pulo na floresta. E ele tá o título do nosso texto também, um pulo na floresta. Tem uma ilustração, ó, tem uma foto. Essa foto, ela é de quê? Ela representa o quê? Nós vemos o quê? Que tem crianças, né? Que tem índios, crianças indígenas, e eles estão brincando. A brincadeira deles é muito em contato com a natureza, porque é onde eles vivem. Qual é a brincadeira que eles estão fazendo aqui? Eles estão pulando onde? Eles estão pulando dentro de um rio, não é mesmo? Que legal, eles estão em cima de uma pedra e eles estão pulando no rio. Então, é sobre esse povo que nós vamos começar a falar, que tem no nosso texto de hoje. Vamos começar? Leia o título, a legenda e onde o texto foi publicado. Sobre o que você acha que esse texto vai tratar? Faça uma leitura silenciosa, depois acompanhe a leitura do professor, para verificar se o que você pensou se confirma. Então, tá pedindo para a gente ler o título do texto. Qual é o título do texto? Um pulo na floresta. Um pulo na floresta. E a legenda? Segunda parada da série Onde a Vida das Crianças pelo País mostra turma que caça brincando. Segunda parada da série Onde a Vida das Crianças pelo País mostra turma que caça brincando. Então, e onde o texto foi publicado? Ó, quem publicou ele foi Gabriela Romeu. Gabriela Romeu. Foi publicado onde? Colaboração para a Folha, em Altamira, no Pará. Então, Gabriela Romeu foi quem publicou, a pessoa que publicou. Onde foi que ela publicou? Ela publicou Colaboração para a Folha. Em que lugar? Em Altamira, no Pará. Então, o que vocês acham que vai se tratar o texto que nós vamos ler? Vocês acham que vai se tratar sobre o quê? Vai se tratar sobre as crianças indígenas, não é mesmo? As crianças indígenas. E vai tratar sobre o que mais? Sobre como é a vida dessas crianças, como que é a rotina delas. Aqui está dizendo que é a turma que caça brincando. Então, que elas brincando, elas aprendem a caçar, elas aprendem a pescar, não é mesmo? Então, vamos lá, vamos começar? Vamos começar a nossa leitura? Ah, sim, aqui está dizendo colaboração para a Folha. Folha, o que é Folha? Folha é o nome de um jornal. É o nome de um jornal muito importante aqui do nosso país. É um dos maiores jornais que tem no nosso país, Folha. Então, essa história que nós vamos ler, esse texto, ele é uma reportagem que foi publicada em um jornal muito importante. Então, o tipo de texto que a gente vai aprender agora é falando sobre reportagem. E nesse caso, essa reportagem foi para um jornal. Como é o nome do jornal? Folha. Folha. Então vamos lá? Um pulo na floresta.
segunda parada da série sobre a vida das crianças pelo país, mostra uma turma que caça brincando. Gabriela Romeu, colaboração para a Folha, em Altamira, no Pará. Ao lado de um barco, uma anta caçada há pouco era cortada em pedaços. Algumas crianças espiavam os dentões dos animais. Outras carregavam sua porção do bicho para casa. A cena ocorreu na aldeia Coatinemo, do povo Assurini do Xingu, que fica a algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Na região vivem diversos grupos indígenas: Xicrim, Arará, Juruna e outros. Desde pequeno, Aruari acompanha o pai e o irmão em caçadas na floresta. Sabe andar na mata, capturar a caça e trazer o animal para casa. Fazem parte de seu aprendizado. Crianças Assurini brincam no rio Xingu, 2009. Então, aqui nós começamos falando, esse texto, falando sobre uma caçada, né? Ao lado de um barco, uma anta que tinha sido caçada há pouco tempo, ela era o quê? Cortada em pedaços. Algumas crianças ficavam só olhando, observando o animal lá morto, os dentões dele. Outras já pegavam um pedaço do animal e carregava para casa, levava para casa. Onde foi que essa cena ocorreu? Essa cena, ela ocorreu em uma aldeia indígena, a aldeia Coatineno. Então, como é o nome da aldeia? A aldeia Coatineno. Com o povo Assurini do Xingu. Assurini do Xingu, que fica a algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Então, nessa região da Altamira do Pará, o que? Vivem muitos indígenas de diversas tribos, né? Como Xicrim, o Arará, Juruna, entre outros. Desde pequeno, Aruari acompanha o seu pai e o irmão em caçadas na floresta. Então, ele acompanha o pai dele há muito tempo. Ele sabe andar na mata, ele sabe capturar a caça, ele trazer o animal para casa, faz parte do aprendizado dele. E essa fotinho aqui, ela representa o quê? As crianças Assurini, que é a tribo indígena deles, Assurini, brincando no rio Xingu. Esse rio Xingu é um rio que fica lá no estado do Pará, na Altamira do Pará. E essa foto foi tirada em 2009. Então, o que é que nós podemos ver aqui? Que esse texto ele é uma reportagem que foi publicada em um jornal e fala um pouco sobre o quê? Sobre a vida das crianças, né? Dessas crianças que moram na aldeia Coatineno, do povo Assurini do Xingu. Então, falam que eles desde pequeno, os meninos, desde pequeno, eles aprendem a brincar, mas a brincadeira dele, eles tiram um aprendizado com ela, que eles aprendem o quê? A caçar, a pescar, a levar o alimento para casa. Porque, para os índios, as tarefas, elas são divididas. Os meninos acompanham o pai na floresta, caçando, pescando. As meninas, elas ficam em casa ajudando a mãe dela na cozinha. Então, a tarefa deles é bem dividida. Aí os meninos vão para a mata mais o pai. E eles sabem andar na mata muito bem, capturam a caça dele, pescam muito bem. Por quê? Porque eles aprendem com o pai dele. E aquilo para ele não é um trabalho, aquilo para ele é uma brincadeira. Eles aprendem brincando, não é? Então, essa é uma reportagem. Agora na página 56, continua. Vamos continuar? A hora de sair para caçar é à tardinha, quando entram na mata e esperam num lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho, disse. De volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas. E até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com Arari. A carne de paca é a melhor. É bem mais gostosa do que as latinhas de atum que eu havia levado na bagagem e me esperavam para o jantar.
Gabriela Romeu, Um Pulo na Floresta, Folha de São Paulo, dia 16 de novembro de 2013. Página 6, folhinha. Então, esse foi o trecho da reportagem. Quem foi a autora da reportagem? Gabriela Romeu. Foi ela quem fez a reportagem. Como que ela fez essa reportagem? Ela passou o dia todinho na aldeia com eles. E através dessa vivência dela na aldeia, ela começou a fazer as observações dela e começou a fazer a reportagem dela. E ela observou o que? A vida das crianças lá na aldeia, como que era a vida deles. E que eles Eles saíam para caçar. Ele contou aqui que ele saía para caçar o quê? De tardezinha. Quando eles entram na mata, eles esperavam no lugar escondido até anoitecer. Aí de volta para a aldeia, quando a caça ela era bem grande, eles repartiam com toda a comunidade indígena deles. Nos dias em que estive lá, aqui já é a fala dela, ó, da repórter. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas. E até os visitantes, na hora da repartição, ganharam um bom pedaço. E ela concordou com Aruari. Aruari era o indígena, o menino. Que foi que ela concordou com ele? Que a carne de paca é a melhor. É bem mais gostosa do que as latinhas de atum que ela tinha levado para lá, para a aldeia indígena, para ela comer no jantar dela. Então, essa aqui foi uma reportagem. Então, o texto que nós estamos vendo agora é uma reportagem. Agora, nós vamos fazer o estudo do texto. O texto que você ouviu é uma reportagem. Localize nele. Letra A, o título da reportagem. Letra B, o nome da jornalista. E letra C, qual foi o jornal que publicou? A gente encontra todas essas respostas aqui, ó, na referência no finalzinho da reportagem. O cachorrinho ele tá me dizendo que reportagem é um texto jornalístico. Quem escreve reportagens é o jornalista. Ela pode ser publicada em jornais, revistas e sites. Então, o que é reportagem? Reportagem é um texto jornalístico. Quem escreve a reportagem é o jornalista. E ela pode ser publicada onde, essa reportagem? Pode ser publicada nos jornais, que no caso dessa aqui foi publicada no jornal A Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Pode ser publicada em revistas. Quais são as revistas aqui que nós temos que publica a reportagem? Tem a Veja, tem o Estado de São Paulo, tem algumas revistas. Ou então em sites, que são aqueles que nós pesquisamos na internet. Não é mesmo? Segundo, marque com X nas respostas corretas. Essa reportagem, ela ensina a fazer uma brincadeira? Ou ela informa sobre o modo de vida do povo Assurini? Letra B, tem como assunto principal as caçadas na floresta ou a brincadeira das crianças? Na reportagem, o jornalista pesquisa e verifica os fatos para avaliar se eles são verdadeiros. Hoje tem muito aquela história de fake news, né? Vocês sabem o que é fake news? Fake news, notícias falsas, que são aquelas notícias que não são verdadeiras e prejudica muito, né? Porque a notícia falsa, o fake news, ela se propaga muito rápido e pode chegar até a nossa casa. E eu vou acreditar naquela notícia que ela não é verdadeira. Então, o verdadeiro jornalista, ele se preocupa em verificar os fatos, avaliar se eles são verdadeiros ou não. Então, antes dele fazer a reportagem, ele verifica se aquele fato realmente é verdadeiro. Terceiro, complete com informações sobre o menino indígena citado na reportagem. Então, na reportagem cita um menino indígena, né? Como é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o povo indígena dele? O nome da aldeia e a localização da aldeia. A gente encontra tudo isso na reportagem. O nome dele, o povo indígena dele, o nome da aldeia e a localização, onde que a aldeia dele fica localizada. Quarto, leia. Na hora de sair para caçar é à tardinha, quando entram na mata e esperam no lugar até anoitecer. A gente vai aonde está a comida do bicho. Disse.
Letra A. Quem disse a frase? A gente vai aonde está a comida do bicho. Quem foi que disse? Elas estão falando com quem para ele falar essa frase? Letra B. Em sua opinião, por que a jornalista coloca a fala de outras pessoas na reportagem? Por que que ela coloca a frase do menino na reportagem? Para quê? Para quê? Porque ela tá pesquisando a vida dele, né? A vida do meninozinho na aldeia. Então, ela coloca a frase dele para que aquele texto dela seja mais verdadeiro. Porque a criança indígena, com certeza, ele vai saber falar muito mais da aldeia, porque ele vive lá, ele convive. Então, ela coloca a frase dele para que as frases sejam mais verdadeiras. Quinto, no trecho abaixo, de volta à aldeia, quando a caça é grande, é repartida. Nos dias em que estive lá, caçaram uma paca e 3 antas. E até os visitantes ganharam um bom pedaço. Concordo com Aruari. Carne de paca é a melhor. É bem mais gostosa do que as latinhas de atu que eu havia levado na bagagem e me esperavam para o jantar. Letra A. Circule um costume praticado pelos indígenas. Qual é o costume que eles tinham? Quando eles caçavam, que a caça era muito grande. Eles tinham o costume de quê? De quê? Aí vocês vão circular. Letra B. Sublinhe a opinião da jornalista. Então, quando ela ganhou um pedaço da repartição lá da carne, ela deu a opinião dela. Ela concordou com o índio, o Aruari, e ela deu a opinião dela. Qual foi a opinião que ela deu? Então, a gente vai passar uma linha embaixo da opinião dela. Sexto, localize no trecho abaixo e escreva o nome de... Vamos ler. A cena ocorreu na aldeia Coatinemo, do povo Assurine do Xingu, que fica a algumas horas de barco da cidade de Altamira, no Pará. Letra A, vocês vão localizar o nome de uma cidade. Letra B, um povo indígena. Letra C, uma aldeia. E letra D, um estado. Então, ó, nesse trechinho, vocês vão localizar o nome da cidade, o nome do povo indígena, o nome da aldeia e o estado em que a aldeia fica localizada. Não se esqueçam de colocar a letra maiúscula. Em todos esses casos aqui, nós usamos a letra inicial maiúscula, tá bom? Então, ó, essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje, falando sobre uma reportagem que foi publicada no jornal Folha de São Paulo, falando sobre o quê? Sobre as crianças indígenas, sobre o modo de vida das crianças indígenas, como que elas caçavam na floresta e qual era depois que elas caçavam, qual era a tradição que elas tinham de fazer, tá bom? Então vamos aprender o nome do menino, nome da tribo dele, nome da aldeia, onde fica localizada essa tribo, tá bom? Qualquer duvidazinha, me tiram a foto e me perguntam, tá bom? Se vocês não souberem alguma resposta. E na próxima aula de português a gente vai corrigir, tá bom? Quando a gente fizer o nosso encontro, a gente vai corrigir essa atividade, tá bom? Beijão pra vocês e fiquem todos com Deus, tá bom? Beijo!